foram ditas por Cristo Jesus. Foram ditas por Cristo Jesus. E essas eram as últimas palavras que ele deixava. Depois da sua crucificação, depois que ele passou 40 dias na terra, ele deixou essas indicações para os seus discípulos: não saiam de Jerusalém até que do alto venha o Espírito Santo, para que possa nos revestir. O que acontece? Aqueles dias, o povo, os discípulos do Senhor, eles viviam tempos tenebrosos. Porque depois da morte de Jesus, a Bíblia vai dizer, os discípulos foram se trancar. Por que eles foram se trancar? Porque a esperança que eles tinham, ele estava pendurado na cruz. Aquele que eles olhavam como Deus, aqueles que eles olhavam como Rei, ele estava pendurado na cruz. Então havia um medo no coração dos discípulos. Às vezes nós nos encontramos em situações em que o medo ele vem e nos ataca, porque nós não temos mais esperança, porque nós olhamos para frente, apenas estamos a ver um vácuo. Então o medo se aproveita dessa visão humana e começa a nos atormentar. Os discípulos também viveram esse tempo. Quando Jesus foi enterrado, eles correram, foram se esconder. Mas quando ele volta para os discípulos, ele percebeu que os seus discípulos estavam comendo. E quando isso acontece, ele dá essas palavras: que não importa o medo que vocês têm, o que eu vos digo é isso: não saiam de Jerusalém. Às vezes o medo que está dentro de nós nos faz mudar do propósito, nos faz mudar de onde nós estamos, nos faz mudar da ideia que nós temos. Por quê? Porque nós estamos com medo. Mas isso não é algo normal. Não se atormente com isso. Porque Jesus Cristo nesta noite, ele vem e te diz: meu filho, minha filha, não importa o que vier, não importa o que falarem, não importa o que pensam, não saia de Jerusalém. Onde Jesus falava para os seus discípulos, mas hoje esta palavra fala conosco. Talvez você está orando por causa de alguma coisa, está orando por causa do teu filho, está orando por causa do teu marido, está orando por causa de emprego, está orando por causa de dívidas. E quando você vê alguma coisa, não vê sinal que ele diz, o medo vem te assola. E você começa a mudar do começa a orar por aquilo, começa a orar por aquilo. Por quê? Porque você está desesperado. O gatinho de uma mulher. Por mais que o sinal não venha, por mais que não haja luz no fim do dia, antes que o Espírito do Senhor venha, não saia de Jerusalém. Eu lembro Abraão um dia, desculpa, Isaac, ele quando estava no Carcoaço, diz a Bíblia
Jerusalém. Não muda a duração. Antes que Deus responda, não muda a duração. Não saiam de Jerusalém. Permaneçam em Jerusalém. Por mais difícil que seja, permaneçam em Jerusalém. E durante aqueles 40 dias que Jesus andava com seus discípulos, depois dele ressuscitar, ele foi apercebendo que muitos dos seus discípulos olharam para trás. Eles voltaram para os seus afazeres. Às vezes nós nos encontramos em situações como essas. Quando aquele que era esperança para nós, amém? Quando aquele que era esperança para nós, ele não está a mostrar sinais. Não estamos a ver luz. Nós começamos a olhar para trás. Nós começamos a olhar para aquilo que nós fazíamos. Porque não estou a ver sinal na casa do Senhor. Deixa eu voltar para os meus avós. Deixa eu voltar para o meu passado. Pedro, quando Jesus partiu, Pedro voltou para a pesca. Quando Jesus partiu, os seus discípulos voltaram para os seus afazeres. Sabe por que isso acontece? Às vezes Deus não responde. Não é porque Ele não ouve. Às vezes Deus não se manifesta. Não é porque Ele não está a às vezes faz parte do processo. Às vezes nós oramos nas madrugadas, oramos anos e anos, não estamos a ver sinal. Às vezes nós jejuamos, nós estamos a sentir o vibrar de Deus. Às vezes não é porque Deus não te ouve. Faz parte do processo. Não saia do processo. Por mais difícil que esteja a caminhada, não saia do processo. E quando os discípulos se reuniram naquele lugar, eles estavam à espera do Espírito Santo. Naquele espaço de tempo, eles não sabiam quando o Espírito Santo desceria. Eles não sabiam em que momento o Espírito Santo desceria. Eles mas tinham uma promessa. Eles não tinham a palavra de Jesus. Não me ensinou nada. Por mais que seja difícil, não saia de Jerusalém. Cheio do Espírito Santo. E diz a Bíblia que de repente, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente. De repente a resposta que tu clamas, ela vai se manifestar. De repente aquilo que você busca, Deus vai responder. De
sorte. É aquela irmã iluminada. Eles não sabem o processo. Eles não sabem o joelho que você dobrou. Eles não sabem noites e noites que você orou. Quando você de repente. É de repente para eles. Mas para mim, teve um processo. Fica em Jerusalém. Não saia de Jerusalém. Até que do alto vem. Não me digo rumo aí na Jerusalém. Não me digo rumo aí na Jerusalém. Não me digo siga essa mulher. Não me digo siga essa mulher. Eu me não me digo dizer de sábado. Não rumo aí em Jerusalém. Mas se de repente chegar na sua vida, você me contemplar. Vamos. Amém. Nesta noite, Jesus Cristo vem te dizer para ti: não saia de Jerusalém. A tua situação vai mudar. Amém. A tua situação vai mudar. A doença que você enfrenta vai passar. A enfermidade, a dor, aquilo que está no teu coração. De repente, e quando o Espírito Santo de Deus desce, você faz coisas que nunca imaginou. Quando você lê um pouco essa história, a Bíblia vai lhe dizer que Pedro, depois de estar cheio do Espírito Santo, com ousadia, aquele Pedro que negou Jesus, aquele Pedro que esqueceu Jesus e foi para a festa, mas quando ele foi cheio do Espírito Santo, a Bíblia diz que desceu e pregou a palavra. Mais de 3.000 almas se converteram naquele dia. Pedro não tinha teologia. Pedro não tinha conhecimento. Pedro não tinha sabedoria. Agora você que tem teologia, você que tem conhecimento, não fique com isso. Pregue a palavra de Deus com ousadia. O Senhor vai te impactar. O Senhor vai te impactar para uma dimensão que você não imagina. Sabe o que aconteceu naquele dia de Pentecostes? Que é o desejo de cada um de nós aqui. É aquele Jesus que andava ao lado dos discípulos. A partir daquele dia, não iria andar ao lado deles. Ele ia andar dentro deles. Não sei se você compreende isso. Há uma diferença de eu estar ao lado dele e eu estar dentro dele. Há uma diferença de eu falar com a irmã Nessa e eu falar por a irmã Nessa.
você tem autoridade, o de repente te pertence. Aquilo que Deus está preparado para ti te pertence. Que nesta noite saiamos deste lugar com entendimento. Não importa o tempo que o tempo, não importa o processo que está levado. Mas de uma coisa eu sei. De repente, curva a sua cabeça. Pai amado Senhor, obrigado, Jesus. Obrigado, Rei da Glória, por esta palavra de conforto. Obrigado por esta palavra de reflexão. Às vezes nós estamos preocupados demais. Às vezes nós estamos aflitos demais. O mundo às vezes tem nos dado uma pressão demais. São dívidas, são contas, são doenças, são necessidades. Mas nesta noite aprendemos com a tua palavra. Não importa o tempo que devemos permanecer em Jerusalém, só não saímos de Jerusalém. E esta palavra, Rei da Glória, que venha ter espaço nos nossos corações. Rei da Glória, venha nos dar força neste processo. Venha nos dar força neste processo, Rei da Glória. Por nós mesmos não conseguiremos, mas pedimos que o Teu Espírito Santo venha nos consolar. Pedimos que o Teu Espírito Santo venha nos dar força. É por isso que eu estamos fazendo por cima. É por isso que eu me camula, eu por cima. E não chugueta, chama e não seca. Mas se ainda que nós somos tão seguros, nem que nós somos tão anjos, cabe para ler esse tituaca, nessa muscuelo da camula. Deixa de saca, Messias. Só por ter camula, Messias. É carona, ou é não ter camula, Messias. Eu sei, mas